celebrar o fim de um ano e o início de um outro ano, dizendo que grande é a tua fidelidade. Teremos agora a oportunidade de meditar em uma palavra nessa noite, a última de 2025. Restam ainda alguns minutos para a virada do ano aqui. No Brasil já aconteceu, aproximadamente 1h20 atrás. Na Austrália já aconteceu há aproximadamente 15 horas atrás. E nós vamos celebrar daqui a pouco, da melhor maneira possível. E ao preparar a mensagem dessa noite, eu comecei a refletir sobre o que Deus já fez na vida do pastor Fernando, na minha vida, na vida da minha família. E só me resta gratidão por tudo. Mesmo em meio a alguns desafios, mesmo em meio a algumas dificuldades, só nos restam gratidão. Porque em todos os momentos o Senhor está conosco. Eu gostaria de começar esse momento da palavra nessa noite, desejando a cada um de vocês um 2026, né? Eu posso desejar a vocês um feliz 2026. Eu não só posso, como eu devo desejar a cada um de vocês. Que cada um de vocês tenha um 2026 abençoado, cheio da presença de Deus. Só que mais do que isso, eu olho desejando algo que está por vir. Todos nós queremos viver todo o ano de 2026, mas nós não sabemos se Cristo vai voltar para poder nos resgatar durante esse período. Quem sabe é amanhã, quem sabe é depois de amanhã, quem sabe é na virada do ano que vem, nós não sabemos. Então eu posso desejar sem saber o que nos espera, mas ao mesmo tempo eu posso olhar para o dia de hoje e parabenizar cada um de vocês, que venceram o ano de 2025, que conseguiram romper o ano de 2025, vieram perseverando ao longo desse ano, que para muitos teve muitas mudanças. O início de um namoro, ou um casamento, o nascimento de um filho, a mudança de país, a mudança de uma realidade geográfica, mas que impacta totalmente naquilo que somos, seres humanos relacionais. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que a todo momento o Senhor tem sido fiel para conosco. Em 2025, nós batemos recordes no número de selfies que foram tiradas, nós batemos recordes no número de uploads que foram feitos de vídeos, no número de views, de visualizações nas redes sociais. No ano de 2025, nós batemos recordes no número de informações que cada um de nós recebemos. Isso é muito bom, mas isso também é muito preocupante. Para saber se estamos preparados para receber tantas informações e saber filtrar o que de fato é verdade e o que não é. Isso é algo muito bom, porque nos faz conhecer muitas coisas, mas por outro lado, fomos surpreendidos com a fake news, que cada vez tem sido mais bem estruturada com a inteligência artificial. Vídeos que a gente vê e nem imagina que aquilo ali é uma fake news e de fato é. Então isso gera em nós também uma instabilidade. Nós temos o privilégio de dizer que vencemos o ano de 2025. Nós precisamos celebrar. Desde o mais novo ao mais velho, podemos vibrar ao Senhor dizendo que rompemos em fé. São 25 anos a mais do que muitos diziam onde o mundo iria acabar, que iria acabar nos anos 2000. E nós rompemos todo esse período. 2025 nos preparou tantos privilégios. Para alguns companheiros que gostam de futebol, assim como eu, o clube começa no início do ano sem expectativa nenhuma e no finalzinho eles conseguem ser campeão da Copa do Brasil. Quem é corintiano sabe. Há outros que começam com grande expectativa, palmeirenses, com um clube muito bom e terminam o ano sem ganhar nada. Alguns amigos também estão aqui. Mas não tem nada a ver com futebol tudo isso que eu estou dizendo. Eu simplesmente citei como exemplo porque pode ser que no início do ano você tenha começado com ótimas expectativas e terminando esse ano frustrado por algum motivo. Ou pode ser que você tenha começado com uma expectativa baixíssima e o ano te surpreendeu. A diferença é que no futebol, que vença o melhor. Mas no nosso meio, em Cristo somos vencedores.
Eu não sei qual foi a maneira que você começou esse ano, mas me alegra saber que você decidiu terminar esse ano em comunhão com o Senhor, consagrando Ele tudo que você viveu. E eu comecei a refletir sobre alguns filmes que eu vi ao longo da minha vida que tenta voltar no tempo ou adiantar no tempo. Quem aqui, mais antigo como eu, lembra de um filme que se chama De Volta para o Futuro? Quem é dessa época? Né? Que tem o DeLorean, que é aquele carro que ele dirige, que a porta abre como uma asa de gaivota. Quem é mais antigo como eu sabe do que eu estou dizendo. E ali eles tentam ir para o futuro, ou então volta ao passado para tentar mudar o que está acontecendo. Quem conhece aquele filme também que se chama O Efeito Borboleta, com Ashton Kutcher? Efeito borboleta, ele tenta mudar o passado, e todas as vezes que ele tenta mudar o passado, lá no futuro algo de errado acontece novamente. Ele tenta mudar o passado. Ele até muda, ele até consegue, mas o futuro não acontece como ele quer. Tem um outro filme que se chama, esse é pouco conhecido, mas para os casais, por favor, assistam juntos, que se chama A Casa no Lago. Quem aqui já ouviu falar nesse filme? Excelente filme para casais poderem assistir, romântico. Minha esposa está me assistindo pela live. Nós já assistimos algumas vezes juntos. Então vale a pena. Esse A Casa do Lago também são pessoas que vivem em tempos diferentes. E não conseguem se encontrar. Se comunicam por cartas. Existe um mais recente chamado Interestelar, aonde ele sai da esfera do tempo, sai do Cronos, que é o horário, o relógio que nós temos, para poder fazer uma mudança. Assistir todos esses filmes é algo extraordinário e muito bom. Refletir sobre o passado é algo maravilhoso. Meditar sobre o futuro, planejar o futuro é algo maravilhoso também. Mas há um perigo muito grande, que nessa noite nós vamos meditar. O perigo de que ter acontecido algo muito bom no ano de 2025 e nós queremos ficar presos a esse momento para poder viver ele pelo resto da nossa vida. Como os corintianos, que foram campeão da Copa do Brasil. Ou talvez você viveu um péssimo momento na sua vida. A perda de um ente querido. A perda de um trabalho que você se esmerou tanto ao longo dos anos para poder se entregar. A conquista de uma empresa que às vezes veio se romper. E aquilo tem deixado o seu coração preso no passado de uma maneira angustiante, na qual tem travado a sua vida de continuar progredindo. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre nem presos ao passado, nem ansiosos pelo futuro. Eu decido viver em Jesus hoje. Eu decido viver em Jesus o presente. Vocês já pararam para poder pensar que o dia de hoje, de fato, é um presente? Quem aqui ganhou o presente de Natal? Quem ganhou um presente de Natal, por gentileza? Aqueles que por algum motivo não tenham ganhado algo físico, de fato ganharam o principal presente, o fôlego de vida. Só que isso é tão natural para nós que nós banalizamos todas essas coisas. Quando nos remetemos, por exemplo, ao filme De Volta para o Futuro, quem assistiu, chega um momento que eles fazem tantas viagens que se torna banal tudo aquilo que eles estavam vivendo. Até que em um determinado momento eles perdem o controle. E aí entram em desespero. Assim também é a nossa vida. Nós deixamos de tratar como prioridade, tratamos de maneira banal aquilo que de fato é o mais importante, até que a gente perde. Até que a gente deixa de ter. Até que a gente deixa de desfrutar. E diante dessa pequena introdução, eu quero refletir com cada um dos irmãos hoje acerca de duas verdades bíblicas sobre o ano de 2025 e sobre o ano de 2026. Mas pastor, está escrito na Bíblia o ano de 2025? Pastor, está escrito na Bíblia o ano de 2026? Não literalmente. Mas de maneira muito clara, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã. E aí nós podemos então meditar e trazer essas lições e pô-las em prática na nossa vida hoje. A primeira que eu quero trazer para vocês é uma verdade para o ano de 2025.
O ano de 2025, eu digo para vocês, não deixe que o passado atrapalhe você a viver o presente e planejar o futuro, e planejar o amanhã. E por que eu te digo isso? Depois dessa introdução. Quem lembra da história do povo de Israel? Para quem não lembra, fazendo brevemente um resumo, através de José, um homem que foi vendido como escravo, ele vai então para o Egito como um prisioneiro, como um escravo, e ali Deus dá a ele sonhos, e ali Deus faz com que ele deixe de ser um escravo e passe a ser um dos principais governantes do Egito, apenas abaixo de Faraó. Deus trabalha sobremaneira na vida dele, onde ele tem o privilégio de convidar toda a sua família para ir para o Egito. Através dessa bênção, o povo deixa de adorar a Deus ao passar dos anos e o povo se torna escravo no Egito. Às vezes Deus transiciona a nossa vida geograficamente de um país para o outro, aonde nós temos abundância, aonde nós temos o privilégio de desfrutar de tantas coisas, mas sem perceber, nos tornamos escravos. Às vezes escravo do medo, às vezes escravo das nossas próprias vontades, às vezes escravo do trabalho, mas sem perceber, nos tornamos escravos. É o horário do amoxicilina do Mateus. Me perdoem. Sem perceber, nos tornamos escravos. E uma coisa que quando eu olho para as Escrituras, nós temos apenas duas alternativas. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos das nossas próprias vontades. Ou somos escravos do nosso pecado. Ou somos escravos do dinheiro, ou somos escravos do trabalho, ou somos escravos das pessoas. E aquele povo é levado a cativo por muitos anos, cerca de 400 anos como escravos no Egito. Até que em determinado momento, Deus levanta uma pessoa, Moisés, e diz: eu vou tirar esse povo dessa escravidão. Eu vou levar esse povo para uma terra prometida que mana leite e mel. E durante toda aquela caminhada, enquanto eu li o texto, o Senhor foi ministrando no meu coração. Quando eu ia ministrando, quando eu ia lendo Êxodo, quando eu ia lendo Números, Deus foi falando assim no meu coração. Aquele povo vivia como escravo, aquele povo comia literalmente o pão que o diabo amassou, só comia o que lhe era dado e recebeu de graça a oportunidade de herdar uma terra que mana leite e mel. O que eles precisavam fazer? Caminhar. Já tinha direção. Durante a noite, uma nuvem de fogo para aquecer e direcionar. Durante o dia, uma nuvem que o protegia do sol escaldante. O maná era lançado todos os dias. E o que o povo começa a fazer? A murmurar, a reclamar. Foram 40 anos de murmuração, dizendo o seguinte: nossa, como o alho do Egito era maravilhoso, como a cebola do Egito era maravilhosa. Meu Deus, o que nós estamos fazendo perdido aqui nesse deserto? Cadê essa terra prometida que não chega? Ah, era bom demais o tempo que eu vivia lá no Egito. Eles ficaram presos no que viviam no passado. Isso não permitiu que eles desfrutassem da presença do Senhor durante a travessia pelo deserto. Pode ser que hoje, no ano de 2025, eu esteja falando para pessoas que estão presas ainda no passado. Talvez você está casado nessa noite, mas preso em um relacionamento que você viveu há anos atrás. Talvez você está começando agora um relacionamento. Preso em relacionamentos que você viveu há anos atrás.
Às vezes Deus está te dando o privilégio de viver aqui nessa terra, abrindo as portas para você, mas você pensando assim, como era bom quando eu estava no Brasil. E o mais interessante de tudo isso é que quando você tiver a oportunidade de voltar ao Brasil, você vai ver que tudo já vai estar diferente. Tudo não está mais como você deixou. Você mudou, as pessoas mudaram, o seu jeito transformou, a sua mente expandiu. Se o povo volta para o Egito, eles voltariam a ser o quê? Escravos. E esse é um perigo muito grande na qual nós temos vivido hoje em dia. O meio do caminho, o meio da nossa caminhada. Todos nós aqui já demos o passo inicial na nossa vida de fé, na nossa vida profissional, na nossa vida relacional. E no início, quando aceitamos a Cristo, é extraordinário, estamos empolgados, estamos cheios da unção do Espírito Santo, estamos motivados, mas quando começamos a caminhar, percebemos que aquele irmão que a gente só via de longe, ele não é tão santo assim como pensávamos. E já começamos a enxergar os defeitos, e não mais as qualidades. Que a igreja que nós tínhamos como uma boa referência já não é tão boa quanto a gente imaginava. Que o trabalho que Deus nos proporcionou já não é tão bom assim quanto a gente pensava. Que a empresa que Deus me deu o privilégio de abrir, de construir, eu vou ter que declarar os táxis, eu vou ter que pagar funcionário. Já não é tão bom assim. No meio da nossa caminhada, é extremamente perigoso ficarmos no meio do caminho, como o povo de Israel. Em Números, no capítulo 11, no verso 1, a palavra de Deus diz: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O capítulo 14, ele continua dizendo: todos os filhos de Israel, todos, murmuraram contra Moisés, contra Arão, e tudo o que lhe estavam acontecendo. Irmãos, vocês têm ideia de que o objetivo daquele povo era caminhar. Eles acordavam de manhã, o alimento estava pronto, fresquinho. O Senhor mandava todos os dias. O maná, se vocês vão ver, com detalhe, é mais de uma qualidade de maná que o Senhor mandou. O Senhor proveu a todo momento. O Senhor deu a eles um período de descanso, mas eles precisavam o quê? Manter a confiança no Senhor. Não é pelo cansaço de caminhar, porque quem trabalhava como escravo, quem estava ali escravizado, somente caminhar, não tinha problema algum. Assim também é a realidade da nossa vida. Às vezes, todas as vezes que Deus libera uma bênção sobre a nossa vida, o principal objetivo do diabo é transformar ela em maldição. Deus deu ao povo de Israel a terra prometida como uma bênção, mas eles se deixaram levar pelo agir do inimigo, aonde essa terra que seria abençoada continuou sendo uma bênção, mas eles não desfrutaram. Eles não eram mais escravos. Eles não tinham que trabalhar arduamente em troca de nada. A comida era dada por Deus todos os dias. E eles estavam caminhando para a terra prometida. Eu sei que pensar dessa forma na época que eles estavam era desafiador, porque quando estamos no meio do deserto, é um desafio muito grande. E é por isso que Deus trouxe o pastor Fernando e cada um de vocês nessa noite, para que pudesse lembrar que no meio do deserto busque uma estratégia para desfrutar do momento que vocês estão vivendo. Às vezes você já está aqui literalmente, geograficamente nos Estados Unidos há muitos anos, mas você ainda não foi tomar um banho de praia aqui do lado. Às vezes você está aqui há tantos anos e não conseguiu ainda dar um passeio, conhecer um parque. Ah, eu não gosto do parque, pastor. Não tem problema, mas dá um passeio em outro lugar que nós temos tantos benefícios. Desfrutar com a família. Pegar a sua esposa e falar para ela assim: hoje nós vamos tomar um café. Nós vamos na Paris Bagueteria. Quem aqui já foi? Tá vendo? Vocês precisam ir.
Hoje nós vamos comer no Texas Roadhouse. Hoje nós vamos comer no Olive Garden, que não é tão caro. Sabe, é sair, desfrutar. Só que sabe o que acontece? Vocês estão presos no que aconteceu no passado. A introdução eu comecei a falar sobre coisas boas e coisas ruins. Às vezes o seu relacionamento está preso em algo de ruim que aconteceu e você quer ficar fazendo o quê? Ruminando aquilo o tempo inteiro, mastigando aquilo o tempo inteiro, coisas que não vão te trazer benefício algum. E isso vai fazer com que você fique no meio do caminho. Isso vai colocar em xeque o seu relacionamento, isso vai colocar em xeque a sua empresa, isso vai colocar em xeque a sua vida espiritual com o Senhor. Porque se hoje você está na casa de Deus servindo com o coração contrito e quebrantado, pode ser que você venha pensar assim, como era bom aquele período que eu estava passando a virada de ano com os fogos de Copacabana. Como era bom aquele período onde eu estava com os meus amigos de copo. E eu vou dizer para vocês, realmente não é ruim. A virada de ano, quando você está ali festejando com todos, só que não acaba na virada, tem o depois. E depois toda aquela festa? E depois todo aquele auê? Aqui na igreja nós podemos dizer, e depois de hoje, nós teremos um tempo de comunhão aqui na nossa igreja no final. No domingo teremos culto novamente. Segunda-feira, encontro de oração com as mulheres. Terça-feira, estudo bíblico. Sexta-feira, tempo de oração. Uma vida relacional, aprendendo mais sobre Cristo Jesus. Aonde Ele nos direciona a viver livre do mundo, mas escravo do próprio Cristo. O que tem impedido você a conquistar a terra prometida? O que pode impedir você de conquistar a terra prometida? O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Alguns estudiosos acham que isso é um número alegórico, certo? Mas a Bíblia narra 600 mil homens. Subentende-se que homens que são contados são homens já adultos. A maioria deles com esposas e filhos nessa contagem. 2 milhões de pessoas sendo alimentadas diariamente por Cristo. Os feitos que o próprio Deus fez no meio deles, não foi capaz de inspirá-los. No domingo passado eu cantei uma canção. E me chamaram no final com o coração muito contente. Disseram: pastor, continue pregando. Deixa para o ministério de louvor cantar. Mas essa canção diz que conte as bênçãos de excontação, recebidas da divina mão, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, trazendo à memória aquilo que vai nos fazer continuar perseverando, caminhando diante do Senhor, e não presos no passado por algo que vai nos desviar o foco. Nos impedindo então de desfrutar da terra prometida. O povo deveria ter feito a peregrinação no deserto, desfrutando da presença de Deus. Deus se relacionava com eles e planejando como seria a vida na terra prometida. Eu começo a imaginar aquele povo caminhando. A minha esposa sabe que eu sou bem planejador. Eu planejo o ano que vem, eu já planejo o que nós vamos fazer, eu já detalho todas as informações. E eu comecei a refletir se fosse eu nessa caminhada. Eu estaria só pensando assim, quando eu chegar naquela terra prometida, eu deixei a escravidão, mas eu vou tomar tanto banho de cachoeira. Mas eu vou comer do bom e do melhor, eu vou ter a minha terra, eu vou ter o meu espaço. Eu vou pegar uma rede, tem algum baiano na nossa igreja? Eu vou pegar uma rede, eu vou pendurar em 2 árvores, mas eu vou deitar ali, eu vou desfrutar desse momento. Eu vou planejar construir a minha família na presença do Senhor. Nós teremos culto no dia tal, no dia tal. Não tinham Bíblia nessa época. Nessa época aqui, irmãos, não tinha acesso nenhum à Bíblia. A Bíblia ainda não existia.
partir daqui que Deus começa a revelar a Moisés o Pentateuco. Eles não tinham acesso através da leitura, mas tinha através da tradição, de pai para filho. E eu iria contar as histórias para o Mateus, para o Matias, explicar para eles quem é o Deus que nós servimos, desfrutando de cada momento. Eu iria planejar tudo que iria acontecer lá na Terra Prometida. Mas ficaram presos no passado. Não permita que as coisas do passado venham te aprisionar de viver os planos de Deus para o ano de 2026 para vocês. Deus tem o controle sobre todas as coisas, mas nós precisamos planejar. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, o verso 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas passadas, sejam elas boas ou ruins. Se foram boas, traga a memória, porque te dá esperança. Se foram ruins, somente como lição aprendida, para viver o novo de Deus. Um breve testemunho aqui para os irmãos. No ano retrasado, minha esposa iniciou uma gestação. Eu já falei isso aqui uma vez, mas não é relacionado a esse tema. E aí, dia 20 de janeiro do ano de 2024, quase 8 meses, ela sentiu algumas dores, fomos para o hospital e o bebê veio a falecer. Era uma menina, se chamava Mariana. E aí, quando começou essa nova gestação da Deane, no início desse ano, mais precisamente em abril, no final de abril foi quando descobrimos, início de maio quando descobrimos, veio uma apreensão tão grande, um medo tão grande, que quase que a gente não desfruta daquele momento maravilhoso. E é sobre isso que eu estou falando com os irmãos na prática. Pode ser que você tenha encontrado uma pessoa tão bacana na sua vida, mas por você ter sofrido na mão de outra pessoa no passado, você não está se permitindo viver esse momento extraordinário. Pode ser que você foi ferido em alguma igreja, de tal maneira que agora você não quer se permitir mais a se envolver. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para colocar um basta nisso. Permita-se viver abertamente e contente diante do Senhor. Deane e eu desfrutamos do momento da gestação. Obviamente que em alguns momentos, com receio, mas não deixamos que isso impedisse de vivermos o sobrenatural, a alegria de ter mais um filho. O conselho de 2025 é esse. Não permita que o passado te trave. E o conselho para 2026, ou melhor dizendo, a verdade bíblica para 2026 para a sua vida, planeje o futuro, mas não deixe de viver o presente. Porque muitas pessoas planejando o que vai fazer no ano que vem, no próximo, acaba não vivendo o momento de agora. O mal do século é a depressão e a ansiedade, causada por coisas que não se concretizaram. Há um estudo que 86% das coisas que nós pensamos se irão ou não acontecer, não se concretizam. Dos pensamentos que nós planejamos, pensamos, ficamos ansiosos, 86% não se concretiza. Um conhecido meu, no seminário do Sul, onde o pastor Lielcio e a Verônica estudaram, na década de 90, acorda de madrugada para poder ir tomar água. Quando ele levanta para ir tomar água, para ir no banheiro do lado de fora, quando ele passa, ele viu um outro colega de quarto chorando desesperadamente. E ele chega perto daquele colega para aconselhá-lo e diz assim: o que está acontecendo? E ele disse assim: eu estou muito preocupado e com muito medo da minha mãe morrer. E aí ele, triste com tudo aquilo que estava acontecendo, se compadeceu e falou assim: vamos orar por ela, o que ela tem? Ela tem alguma enfermidade? Ele disse assim: não, ela não tem nada.
Eu só estou com esse medo disso acontecer. Já tem quase 30 anos e ela está viva até hoje. Aonde eu quero chegar, meus amados? Nós precisamos descansar um pouco mais no Senhor e viver o momento que Deus nos preparou. Ninguém vai viver de maneira indisplicente sem planejar. A verdade de 2026, baseada em Lucas no capítulo 14, no verso 28, diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas dela? Qual de vocês planeja construir uma casa e não descreve quanto vai gastar? Qual de vocês vai começar um relacionamento e não vai avaliar os ganhos, os benefícios, não materiais, emocionais para a sua vida? Você vai se doar para aquela pessoa? Você vai ter condições de se entregar para ela? Você vai ter condições de dedicar tempo? E aí Lucas continua dizendo: pois qual de vocês pretende construir uma casa, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para poder concluir? Provérbios 21:5 complementa dizendo: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Interessante isso, né? Às vezes andamos com tanta pressa para realizar tantas coisas ao mesmo tempo, sendo que a pressa excessiva leva à pobreza. Lembrando que sinônimo de pobreza não é no tocante à condição financeira. Às vezes você até tem o recurso financeiro, mas você tem a pobreza de espírito, que não te dá paz para desfrutar das riquezas que Deus tem te permitido conquistar. Ou seja, a Bíblia nos orienta a fazer planos e nos organizar. Mas o Tiago, meu irmão de Jesus, no capítulo 4, no verso 13, diz assim para nós: escutem, prestem bastante atenção. Agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos muitos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser. Olha só o que Tiago está nos instruindo hoje. Eu não estou parafraseando, é literalmente o que a Bíblia diz. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. De fato, nós precisamos planejar. Nós precisamos colocar um caderno, planejar o que vamos fazer em 2026, mas nós precisamos confiar todas essas coisas nas mãos do Senhor, para que elas possam de fato se concretizar na nossa vida. Quem aqui já fez uma listinha de planejamento para o ano que vem? Aí, algumas pessoas fizeram, muitas não. Ainda dá tempo de você fazer uma lista. Eu, por exemplo, fiz a minha. E de maneira resumida trouxe aqui para vocês essa noite. E eu vou ler. São 5 páginas. Que eu resumi em 4 linhas. Para que pudéssemos passar o culto da virada. Eu sei que tem algumas pessoas já olhando. Gente, nós vamos passar a virada, o pastor falando. Gente, nós vamos passar... Faltam 7 minutos. Dá tempo de eu falar a minha lista. O primeiro aspecto aqui é melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso dedicar mais tempo de leitura da palavra. Eu preciso dedicar mais tempo de oração. Eu preciso dedicar mais tempo tendo comunhão com o Deus que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Quanto tempo Deus tem recebido de relacionamento com cada um de vocês? Quanto tempo você gastou com Deus em 2025? Se foi pouco, se lamente um pouco, não muito, mas que isso sirva de lição para que 2026 possa se relacionar ainda mais.
O segundo ponto da lista é ser uma pessoa melhor para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Dedicar de fato tempo para eles. Tempo de oração, de comunhão, de brincadeira, de passeio. Ela está assistindo, viu que eu falei da baguete Paris Bagueteria. Quando terminar a quarentena dela, ela certamente vai me cobrar para irmos juntos. Esposa, convide seu marido. Marido, convide a sua esposa para desfrutar. Viva mais esses momentos. Qual foi a última vez que vocês, como casal, saiu e desfrutou, como foi no tempo de namoro? Aproveite, mulheres. Faz assim, ó. Para ver se, se acorda. O terceiro ponto é ser mais útil no reino de Deus. E como ser útil no reino de Deus? É levar as pessoas até a Cristo. Seja pregando a palavra de Deus, seja orando de madrugada, seja servindo na recepção, seja servindo na ceia, no som, no louvor, de alguma maneira eu estarei servindo ao reino de Deus. Seja aqui em Riverview, seja no Brasil, seja em Washington DC, onde eu morava, aonde quer que esteja, estarei servindo ao Senhor. Que assim também seja a sua vida de servidão, tanto ao Senhor Jesus, quanto ao ministério. E a última, e não mais importante de todas, é para que eu possa olhar para as pessoas e amar as pessoas como Cristo amou. Nós precisamos amar uns aos outros. O amor tem se esfriado. Mas nós que servimos a Cristo precisamos reaquecer. Amar. Fazer algo por alguém. No mês de ações de graça eu preguei dizendo o seguinte: faça uma ação de graça. E hoje eu cobro vocês aqui. Você fez essa ação de graça? Não? Fique tranquilo, dá tempo ainda de fazer. Deus te deu a oportunidade do hoje para poder fazer a diferença. Não fique preso em 2025 e não sofra por ansiedade do que iremos desfrutar em 2026. Consagre o hoje ao Senhor e viva plenamente em Cristo. Se você está perto dos seus familiares, Verônica pode chegar perto ali do pastor Lielson, se as crianças quiserem chegar perto. Se você está perto dos seus familiares, fique perto. Mas se você, por acaso, está longe dos seus familiares de sangue, chegue perto de alguém. Ou você que é familiar, abraça alguém, esteja junto agora, que nós vamos passar os últimos minutos orando em comunhão. Mas se após a minha fala você quiser ficar sozinho, não tem problema. Você não está sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você. Às vezes você vai querer assim, poxa, alguém podia chegar e sentar aqui perto de mim. Seja você essa pessoa que vai caminhar e sentar perto de alguém. Eu confesso que eu estou com a minha esposa há 11 anos. Essa é a primeira virada de ano que eu estou passando longe dela. Mas com o coração grato. Porque Deus preparou esse momento para passarmos juntos aqui. Então não desperdice, vamos desfrutar desse momento. Ela está lá em casa com os nossos filhos. Um beijo, meu amor. Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Minha família no Brasil também está assistindo, minha mãe, minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês. Faltando então 2 minutos agora, vamos começar a orar. Comece a orar junto com a sua família. Seja grato pelo ano de 2025. E comece a declarar palavras de bênçãos para o ano de 2026. Profetiza sobre a sua família. Profetiza sobre os seus filhos. Profetiza sobre o seu relacionamento com Deus. Comece a liberar palavras de bênção sobre os seus familiares. Mesmo que tenha tido algum tipo de problema, o Senhor é fiel para poder restaurar e transformar. Essa é a hora, esse é o momento de se deleitar na presença do Senhor e passar essa virada de ano prostrado diante da presença dEle, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu favor. Vencemos o ano de 2025. Glórias ao Senhor por isso. Obrigado, Jesus.
por ter rompido esse ano de 2025. Obrigado por todas as realizações do ano de 2025, Pai. Deus, nós não somos merecedores de tantas bênçãos, do privilégio que é poder te servir, Deus. Nós não somos merecedores, Pai, mas nós somos gratos, ó Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos permitiu viver. O que é a vida? Sem o autor da vida dentro de nós, é correr atrás do vento. Ah, Jesus, obrigado por esse encontro dessa noite. Obrigado por esse tempo de comunhão com os meus irmãos, Pai. Obrigado pela presença do Teu Espírito aqui. Pai, nós declaramos que no ano de 2026, Pai, nós viveremos o sobrenatural do Senhor. Nós declaramos que o ano de 2026, Pai, é consagrado ao Senhor. Os nossos filhos andarão nos Teus caminhos. A nossa família estará, ó Deus, servindo ao Senhor com coração contrito e quebrantado. Nós nos dedicaremos mais tempo a Ti, Pai, orando, jejuando, lendo a Tua palavra, nos relacionando. No nome santo de Jesus, Pai, nós consagramos esse ano de 2026 ao Senhor, crendo no agir sobrenatural do Teu Espírito, por cada dia que virá. Nós não temos a máquina do tempo para ir até o futuro, mas nós servimos ao dono do tempo, que é o nosso Deus, o nosso Salvador. Se existe alguém aqui nessa noite que está preso no passado por alguma coisa, saiba que Jesus, Ele está no passado e pode te perdoar, pode te libertar. Se existe alguém ansioso pelo futuro, saiba que o Deus que nós servimos, o Cristo Jesus, Ele já está no futuro. Se relacione com Ele, peça a Ele, e Ele trará a você paz e conforto no seu coração. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo em comunhão, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por Tua doce presença no nosso meio. Obrigado por poder ouvir, Deus, esses fogos celebrando mais um ano, e nós estamos aqui em família celebrando na Tua presença, Pai. Obrigado. Quantas viradas de ano não passamos na Tua presença e hoje estamos aqui prostrados, ó Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos vencido 2025. Obrigado pelo privilégio, Deus, de termos vencido o ano de 2025. E nos ajude a perseverar no ano de 2026, Pai. Ah, Pai, eu declaro que no ano de 2026, a Igreja Batista Connection, a Tua igreja, continuará perseverando e rompendo em fé, para a honra e glória do Senhor Jesus, Pai. Como é precioso, Deus, estarmos aqui diante da Tua presença. Os fogos nos mostraram que o ano virou, que o ano passou. E a presença do Teu Espírito nos mostra que nós fizemos a escolha certa, que é estar aqui, na Tua presença nessa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu oro abençoando a vida de todos os irmãos que aqui estão presentes. Eu oro, ó Deus, declarando que eles vão ter um ano de 2026 sobrenatural na Tua presença. De mais conhecimento da Tua palavra, de mais comunhão, de mais dedicação ao Senhor, de sucesso a Deus na sua vida espiritual. E por consequência disso, eles terão sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida relacional. E que o amor de Deus Pai, o soberano Pai, Criador de todas as coisas, que o amor desse Pai,
que a graça do Filho, Cristo Jesus, que se entregou por nós, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Podem ficar de pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, vamos celebrar. Chegamos a 2026. Convido o Ministério de Louvor para vir aqui agora, cantar uma última canção. Teremos ali fora depois um coffee break. Teremos ali um salgadinho. Não vai embora ainda. Espera aí, irmã Cremildes, para eu te dar um abraço antes de ir embora. Vamos ter a oportunidade de comer um salgadinho, de ter um tempo de comunhão. E louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor pra celebrar